Ações de crescimento ou ações de dividendo? Hoje em dia o mundo está muito polarizado e com as ações não é diferente, né? Até o tipo das ações causa polarização. É ação ordinária ou ação preferencial? Ação de dividendo ou ação de crescimento? É isso que eu vou te ajudar a responder hoje. Mas a primeira coisa que eu tenho que te falar é que você tem que parar de polarização se você é uma das pessoas que fazem isso. Porque o mundo não é preto e branco, o mundo é colorido, existem milhares de cores. A gente tem que entender cada um desses detalhes e investir um pouco em ações de crescimento, um pouco em ações de dividendo para ter uma carteira saudável. Nesse vídeo eu vou te explicar sobre alguns mitos sobre ações de crescimento, alguns mitos sobre ações de dividendos e te dar uma dica de como você pode montar uma carteira melhor. Então fica até o final. Bom, os mitos mais comuns são que empresas de dividendo não têm crescimento. E eu tô aqui com dois grandes exemplos para matar de uma vez essa história de que empresas de dividendo não têm crescimento. Pensa comigo, os bancos têm crescimento? Te faço um desafio se você disse que não. Começa a olhar os resultados dos bancos desde os anos 2000. Ou, mais agressivo ainda, dá uma olhadinha no resultado dos bancos desde o ano 2010 até o ano de 2020. Dá uma olhadinha em quanto cresceu o faturamento, quanto cresceu o lucro, quanto cresceu o resultado operacional dos bancos de 2010 para cá. Essas empresas cresceram ou não? E eu não estou falando de um banco específico. Dá uma olhadinha em Bradesco, em Itaú, em Santander, Banco do Brasil. Pode olhar o banco que você quiser. Cresceu ou não cresceu? Aham, teu argumento foi por água abaixo. E agora, e as seguradoras? Também são altas pagadoras de dividendos. Te faço o mesmo desafio. Olha lá Sul América, olha lá Porto Seguro. Como que anda o resultado? Como que anda o lucro operacional, geração de caixa de 2000, 2010, 2020? E quanto essas empresas pagam de dividendos? Aham, foi por água abaixo teu argumento, né? Como eu costumo dizer, é muito mais profundo que a nossa vã filosofia. Sabe por que essas empresas crescem e mesmo assim pagam dividendos? Isso se dá devido à estrutura de capital dessas empresas. Essas empresas não precisam uma grande estrutura de capital para crescer, para se financiar, para, enfim, comprar máquinas, né? O banco precisa de o quê? Precisa alugar uma sala comercial, comprar uns computadorzinhos ali e botar os funcionários para trabalhar. E uma seguradora? É o mesmo ritmo, né? A Odontoprev, por exemplo, que é uma seguradora bem diferente, né? A Odontoprev é uma seguradora de saúde. Na Odontoprev, eles vendem planos ortodentários, né? Acho que é assim que fala, né? Plano para os dentes, né? A estrutura de capital deles é muito baixa, porque o cliente, o paciente vai lá, usa o dentista, eles reembolsam e pronto, não precisa ter um monte de sala, um monte de máquinas, tá? Então varia muito do setor, tem setores que crescem, como os setores financeiros, conseguem crescer e continuar pagando dividendos. Agora, outra história é que as empresas de crescimento não pagam dividendos. A Apple, tem empresa que cresceu mais no mundo do que a Apple? Difícil. A Apple parou de crescer? Também não. A Apple também não parou de crescer. Né? Inventou iPhone, inventou iPad, iMac, iPod, AirPod. Tem um monte de invenção da Apple. E a galera só enxerga isso muitas vezes. Essa é uma visão míope das empresas. Essa empresa maravilhosa, que é a Apple, tem muitas outras coisas, como por exemplo a Apple Store, que é uma prestação de serviços que todo mundo fica amarrado na Apple Store. Lá na minha outra empresa, na Top Invest, no meu outro canal aqui do YouTube, a gente é escravo da Apple. Cada venda de aplicativo a gente paga 30% para a Apple. A galera agora é a moda da nuvem, né? Ninguém mais tem armazenamento. Quantos milhões de pessoas ao redor do mundo não pagam lá do Apple, do iCloud, né? Para ficar armazenando fotinho na nuvem da Apple? Muita gente. Olha a visão míope, né? E a Apple era conhecida por nunca distribuir dividendos. Sabe o que aconteceu? Chegou um momento que a Apple tinha $1 trilhão em caixa, praticamente. Era quase $1 trilhão. Não tinha mais... Cara, eu acho que não cabia mais zero. Acho que deu problema no banco da Apple que não cabia mais zero. O que eles começaram a fazer? A Apple, do dia pra noite, se tornou a maior... Presta atenção, a maior pagadora de dividendos do planeta. Do dia pra noite. O outro grande exemplo nacional é a Ambev. A Ambev é a maior cervejaria do planeta, né? É a AB... Anheuser-Busch, né, de Interbrew,
InBev, né? Que é a InBev, a maior cervejaria do mundo, dos brasileiros Jorge Paulo Lemann, Beto Sucupira e Marcel Teller, né? São os caras que eu admiro pra caramba. Um dia quero ter a honra de conhecer esses nobres cavalheiros. É uma empresa que cresce pra caramba, né? Comprou a Brahma, comprou a Antártica, comprou Burger King, comprou a Heinz, comprou o mundo inteiro. Continua crescendo. Só que uma hora essas empresas cresceram tanto que há tanto dinheiro que entra que elas começam a distribuir dividendos. Então a Ambev também é uma das maiores pagadoras de dividendos, porque cresceu muito, é muito grande, é muito potencial, é muita grana bufunfa que dá um prazer de ser sócio dessas empresas. E, gente, de novo, ó, esse aqui é um vídeo educativo, então cuidado com a radicalização, né? Nem tudo precisa ser radical. Um outro exemplo aqui para quebrar completamente o teu paradigma é as empresas de energia elétrica. Empresas de energia elétrica são muito conhecidas como boas pagadoras de dividendos, né? Óbvio, né? O cara construiu lá, passa o riozinho aqui, eles construíram lá a tal da hidrelétrica hidrelétrica, acho que é, né? Hidrelétrica. Construíram a hidrelétrica, ponto, acabou, não tem onde investir. Cara, vou fazer uma obrinha aqui só para gastar grana? Não tem sentido, né? Agora, o que acontece? Descobriram esse aqui é o rio, vamos dizer que é o Rio Paraná, né? Só para dar um nome aos bois, né? Rio Paraná, né? Então tem lá, aqui como é que é o nome da hidrelétrica lá de Foz, né? Vamos dizer que aqui é a Foz, né? Itaipu, né? Tem hidrelétrica lá de Itaipu. E aí tá funcionando lá há 20 anos. Aí eles descobriram que o consumo de energia cresceu, né? Botaram um monte de gestor, tem tanto computador ligado lá que agora precisa de mais energia. Aí aqui em cima do rio, né, vamos construir outra hidrelétrica, vamos chamar de hidrelétrica Top Invest. O que vai precisar? Vai precisar de muito cash, capital para construir isso aqui. Então a empresa pode começar a reter os dividendos, pode emitir dívida, né? Então existem várias formas e vai dar um boom no crescimento. Então não existe radicalização. E outro exemplo é a Itaúsa, né? A Itaúsa é a holding que quem manda no Itaú e, poxa, volta e meia faz novos investimentos, aí, investimentos pequenos, aí, na casa de 2 bilhões de reais, né? Vai lá e compra a empresa. Como que ela compra a empresa? Pode reter os dividendos por um tempo, pode emitir dívida, né? Então, não existe o 880. As empresas que perseveram no longo prazo são empresas dinâmicas. Ora elas estão conservadoras, estão num platô, distribuindo dividendo, ora elas encontram uma oportunidade de negócio e começam a expandir, né? Então, o mundo dá voltas, como dizia a CPM 22, o mundo dá voltas, então é importante você estar preparado, ter uma visão holística dos investimentos, né? Assim como eu falo para você não investir só em ações, para você investir em imóveis, para você investir em renda fixa também, né? Ter uma visão holística, né? O Warren Buffett já dizia que a melhor forma de perder dinheiro é não saber o que está fazendo, né? Então é importante você saber o que está fazendo, se educar bastante, então acompanha o meu canal aqui, belezura? E a última dica é olhar o indicador correto, né? Dividendo, né? A galera costuma olhar o dividend yield, né? O dividend yield é uma ilusão, porque vai te dar uma relação de quanto a empresa pagou de dividendo em relação ao preço da ação, em relação ao preço. Agora, esse preço pode flutuar bastante. Etapa número 1. Etapa número 2, o que importa é o payout, né? Então, se a empresa teve 100 mil de lucro, o quanto por cento desse lucro ela está pagando de dividendos? Se a empresa pagou acima de 50%, ó, o Clebito aqui, considero uma empresa de dividendos. Se pagou até 49%, eu considero uma empresa, então, de crescimento, né? E vale lembrar que se você está buscando ao contrário, se você está buscando uma empresa de crescimento, é importante você olhar o crescimento da receita da empresa, também o EBITDA, que é o lucro operacional. Por quê? Não adianta não pagar dividendo e não crescer. Não adianta, né? Vai ter dinheiro para quê? Aonde que está indo esse tal desse CAPEX, né? Se você não sabe o que é CAPEX, tem um vídeo no canal em algum lugar por aqui. Então, muito cuidado com a miopia financeira. Cuidado com a miopia financeira, vamos ter uma visão mais holística, beleza, meu povo? E por fim, a grande dica para você ser um investidor mais eficiente são estes 3 cuidados. Jamais olhar somente dividendo, lembra de olhar o payout, a receita se está crescendo no EBITDA. Como diz a CVM, como diz a Ambima em fundos de investimento, a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, então dividendos passados também não são garantia de dividendos futuros. Lembra que o dividendo é uma parte do lucro da empresa, então se a empresa parar de ter lucro, parou de ter dividendo. E atenção ao risco. Por quê? Uma empresa de crescimento,
crescimento tem maior risco de que uma empresa de dividendo. Né? Lembra sempre disso, ó, a gente está falando aqui de risco. Se está crescendo, pode fazer um investimento ruim, pode ter um percalço, pode ter algum processo, né? Alguma empresa de dividendo, normalmente ela já está mais estável, né? Está num platô, né? Hidrelétricas, bancos, né? Tem um risco menor de investimento ao longo prazo. E se você gostou desse vídeo, sabe todo aquele blá blá blá, blá blá blá, blá 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 do YouTube, né? Eu falo no final para não chatear vocês, né? Eu quero vocês sempre aqui comigo, então dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, blá 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 blá. E, claro, importante, ó, me segue lá no Insta, porque tem muito conteúdo bacana que eu faço lá também, e conteúdo, óbvio, diferente aqui do YouTube. Tá, minhas criaturas? Um beijo, um abraço, como vocês, e até a próxima.